pessoal, tudo bem? A gente volta para continuar a resolução de questões da lista propriedades físicas de compostos orgânicos, tá? E a gente parte de onde paramos na primeira aula, que foi da questão 8, tá? E a questão 8 ela fala o seguinte, ó: a fórmula molecular dos ésteres simples e dos álcools, ambos de cadeia acíclica, de cadeia aberta, é identificada e pode ser representada genericamente por CN, H2N mais 2O. Isso é um termo geral que representa, hipoteticamente, um éter ou um álcool de cadeia aberta. Tá? Entretanto, os pontos de ebulição dos éteres são muito menores que os dos álcools correspondentes. Eles são isômeros, eles podem apresentar a mesma fórmula molecular, mas em geral os éteres apresentam temperaturas de ebulição muito menor em relação aos álcools, tá? E o que ele pergunta é o seguinte: esse comportamento pode ser explicado devido a quê? Então vejam, sabemos que a fórmula hipotética de um álcool, vamos pegar aqui um álcool com 2 carbonos, é essa aqui, ó. Opa. Essa aqui é a fórmula de um álcool, tá? E aqui é a fórmula de um éter. Ficou preto no preto. Deixa eu ver se eu boto uma cor diferente aqui no canto. Pronto, só para poder visualizar. Então, em cima um álcool, embaixo um éter. E aí a gente percebe que o álcool tem um grupo OH, que permite a formação de pontos de hidrogênio. Então, o que justifica os álcools terem pontos de ebulição maiores em relação ao éter é a capacidade que o álcool tem de formar ponte de hidrogênio, que não se verifica no éter, porque o éter não tem hidrogênio ligado ao oxigênio. Para ter a ponte de hidrogênio, o átomo de hidrogênio tem que se ligar diretamente ao oxigênio, o que a gente não vê no éter, tá bom? Então, a resposta lá vai ser a letra E. A ausência de pontes de hidrogênio nos éteres. Os éteres não conseguem formar pontes de hidrogênio. O álcool, sim. Ponto de ebulição não tem a ver com reatividade. Reatividade é uma propriedade química do composto. Então, não vai estar ligado diretamente à temperatura de ebulição. Eu posso ter uma substância muito reativa com ponto de ebulição alto, mas eu posso ter uma substância muito reativa com ponto de ebulição baixo. Deixa eu olhar só o que é que tem na letra A e na letra B e C, tá? Na letra A ele fala presença de pontos de hidrogênio nos éteres. Éter não pode formar ponto de hidrogênio, não tem grupo OH. Maior reatividade do álcool, não está relacionada à reatividade. Ponto de ebulição é uma propriedade física. Reatividade é uma propriedade química. Essas coisas não se relacionam, tá? Não existe uma relação de proporcionalidade entre reatividade e ponto de ebulição, tá? A ausência de pontos de hidrogênio nos álcools, ao contrário, os álcools possuem pontos de hidrogênio e é justamente por elas que eles apresentam temperatura de ebulição mais alta, tá? Resposta, letra E. Nona questão. Com relação aos compostos representados abaixo, é incorreto afirmar, tá? Então, eu acho que aqui eu tenho um slide com essa estrutura maior. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ficou meio embaçado, vamos desenhar isso. O primeiro é um álcool, é esse álcool aqui, ó. É o propanol, tá? O segundo é um éter, é esse éter aqui, ó, o éter dimetílico. E o último é o hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. O hidrocarboneto, sim, outra coisa, eles apresentam tamanhos próximos. Existe uma diferença da quantidade de carbono, mas a massa molar entre eles é perto uma da outra. Se tu calcular a massa molar deles aí, tu vai ver que não é um valor muito distante. Então a quantidade de carbono não vai ser predominante nesse caso.
Agora, se eu tivesse um hidrocarboneto com 20, com 30 carbonos, aí sim iria fazer diferença. Como as quantidades de carbono são próximas umas das outras, a gente pode concluir que o hidrocarboneto ele vai ter o ponto de ebulição mais baixo. Por quê? Porque ele é todo apolar. Nesse caso aí, o hidrocarboneto, que não é nem eu desenhei butano, mas não é butano, não é propano. São 3 carbonos lá. Deixa eu desenhar, pronto, agora. São 3 carbonos, propano. Então a quantidade de carbonos aí é próxima. Como a quantidade de carbono é próxima, o hidrocarboneto sempre vai sair perdendo em relação ao ponto de ebulição para quantidades de carbonos próximas. Se a diferença fosse muito grande em relação à quantidade de carbono, aí era um caso para se avaliar com mais calma. Por quê? Porque a gente viu em aula que quando eu aumento a cadeia carbônica, eu aumento a capacidade de formar dipolo induzido. O ponto de ebulição ele aumenta consideravelmente quando a cadeia carbônica aumenta também, tá? Então, nesse caso aí, o hidrocarboneto, composto 3, vai ter o ponto de ebulição mais baixo. E quem vai ter o ponto de ebulição mais alto é o álcool, por conta da hidroxila, que permite a formação de ponte de hidrogênio. O composto 2 vai ter o ponto de ebulição intermediário, vai ser maior que o 3, mas vai ser menor que o 1, tá? Então, olhando lá para as alternativas, ó, letra A, o composto 1 é o menos volátil, ele quer o incorreto. O composto 1 é o menos volátil dos 3 compostos. É verdadeiro isso. Por que o composto 1 é o menos volátil? Porque ele tem um ponto de ebulição mais alto. Ser menos volátil significa dizer evapora com mais dificuldade, porque tem ponto de ebulição maior. Então, a letra A está certa. Eu quero o errado, tá? Letra B. As moléculas do composto 1 podem formar ligações de hidrogênio entre si. Podem. Tem o grupo OH, tem hidroxila, pode formar ligação de hidrogênio. Letra C. As interações predominantes entre as moléculas do composto 2 são do tipo dipolo-dipolo. Sim, um éter ele não pode formar ligação de hidrogênio, porque não tem o grupo OH, mas a presença desse oxigênio aqui, ó, dá polaridade ao composto, portanto, permite que o composto faça a interação de dipolo-dipolo ou dipolo permanente, tá? Então, sobra a letra D. O composto 2 possui temperatura de ebulição mais baixa que o 3, é o contrário. O composto 3, que é o hidrocarboneto, é que vai ter a temperatura de ebulição menor entre os compostos que foram citados. Então, a alternativa incorreta, que é a nossa de interesse, opa, eu não marquei, mas é a letra D, tá certo? Questão 10. O dodecanoato de sódio ou laurato de sódio é o principal constituinte do sabão de coco nas barras de limpeza. Sua estrutura está representada abaixo. Ele coloca a fórmula aí condensada, né? Mas é uma molécula com 12 carbonos. Por isso, dodecano, né? Dodecanoato, nesse caso. Esse sal tem como características. Letra A parte orgânica se solubilizar em óleo e a parte iônica em água. Ele dá as opções, né? Vamos primeiro olhar para a estrutura disso. A estrutura disso está aqui, ó. Toda essa parte orgânica aqui, ó, a parte carbônica, é apolar. Portanto, é hidrofóbica. Não gosta de água, gosta de gordura, gosta de solventes apolares. E essa parte iônica aqui, ó, é polar. É hidrofílica. Gosta de água, né? Interage bem com água. Então, na verdade, o sabão ele é anfifílico. Ele tem uma parte apolar, que não gosta de água, que é lipofílica, que gosta de gordura, e tem uma parte polar, que gosta de água, que é hidrofílica, né? Que interage bem com a água. Então, se eu volto lá para as alternativas, a letra A diz que a parte orgânica, que é a parte carbônica do sabão, solubiliza-se em óleo e a parte iônica em água arrasta na sujeira. Matou a questão, a letra A. A parte orgânica, que é a cadeia carbônica, solubiliza bem no óleo, que é a polar, e a parte iônica, que é a parte que interage com água, né, a parte hidrofílica,
Interage com a água, arrastando a sujeira. É a letra A a resposta, tá? Vamos ver as outras. A parte orgânica e iônica se solubilizam em água. Não. Só a parte orgânica que solubiliza em água. A parte carbônica, não. Essa parte carbônica aqui, ó, ela faz o contrário, ela repele a água. Tanto que o sabão ele pode ser utilizado como um agente tensoativo, uma substância que quebra a tensão superficial da água, né, que diminui a tensão resultado das interações intermoleculares na superfície da água. Então, o sabão, as duas partes não se dissolvem em água, não. Somente a parte aqui, somente a parte iônica, tá? Então, letra B errado. Letra C, a parte orgânica e iônica se solubilizam em óleo. Não, só a parte orgânica. A parte iônica não gosta de gordura, tá? É lipofóbica. Odeia gordura, gosta de água. Letra D, a parte orgânica e iônica não se solubilizam em água. Não, só a parte orgânica que não se dissolve em água. A parte iônica, ela vai se dissolver em água tranquilo, tá? E a letra E, a parte orgânica e iônica não se solubiliza em óleo. Não, é somente a parte iônica que não se solubiliza em óleo. A parte orgânica se dissolve em água, em óleo, perdão, numa boa, tá? Então a resposta é a letra A. 11ª questão. Dados os seguintes compostos são todos hidrocarbonetos, tá certo? Todos hidrocarbonetos. Estrutura 1, 2, 3 e 4. Então, dados esses compostos, com base nas propriedades físicas dos hidrocarbonetos supracitados, marca a alternativa que corresponde à ordem crescente dos pontos de ebulição dos compostos dados. Ele quer do menor para o maior. Então, o que acontece? Aí eu tenho que analisar dois fatores. O primeiro fator é quantos carbonos eu tenho na cadeia. Quanto mais carbonos eu tenho na cadeia, maior será o ponto de ebulição. Quanto menos carbonos eu tenho na cadeia, menor será o ponto de ebulição. Então, quem tem menos carbonos, ó, é o 1. Então, o 1 terá a temperatura de ebulição mais baixa. Como ele quer ordem crescente, então o 1 é o que vem primeiro. Deixa eu só confirmar lá se é a ordem crescente que ele quer. É isso, ele quer ordem crescente. Como ele quer ordem crescente, o composto 1 é o que vai vir primeiro, é o que tem o menor ponto de ebulição, porque é o que tem menos carbonos. Se você olhar, o composto 1 ele tem 4 carbonos e os demais todos têm 5. Então, o composto 1 é o que vai ter a temperatura de ebulição menor entre os que estão listados, tá? Aí depois você tem o composto 2, 3 e 4, que apresentam a mesma quantidade de carbono. São isômeros, tá certo? E aí como é que você vai identificar quem vai ter ponto de ebulição maior e quem vai ter ponto de ebulição menor? Como eu falei inicialmente, são dois fatores que você precisa relacionar. O primeiro é a quantidade de carbonos. E o composto 1 perde nisso. Ele tem menos carbonos, vai ter um ponto de ebulição menor. O segundo ponto são as ramificações. Quanto mais ramificada a cadeia for, menor será o seu ponto de ebulição, tá? Então eu vou tirar o 1 daqui, porque o 1 a gente já viu que tem menos carbono, vai ter ponto de ebulição menor. Aí eu tenho o 2, o 3 e o 4. O 4 é o mais ramificado. Então, dentre os 3 que sobraram, um eu já tirei do jogo, dentre os 3 que sobraram, o composto 4 é o que vai ter o segundo menor ponto de ebulição, porque é o mais ramificado. Em seguida, viria o composto 3, que ele ainda tem uma ramificação, ó, o composto 3. E por último, o composto 2. O composto 2 é o linear, é o que tem mais carbonos e o mais linear. Quanto mais carbonos o hidrocarboneto tem e quanto mais linear ele for, maior será o seu ponto de ebulição, tá? Então, se eu for colocar isso aí em ordem crescente, vai ser primeiro o 1, depois o 4, seguido do 3 e por último o 2. O 2 é o que vai ter o ponto de ebulição mais alto. Então, a ordem que bate isso aí é a letra A. O 1 é o que tem menos carbono, é o que vai ter menor ponto de ebulição.
O 4, ele tem a mesma quantidade de carbono que os demais, mas ele é mais ramificado. E quando eu aumento a quantidade de ramificações, eu diminuo o ponto de ebulição. Depois viria o 3, que ainda tem uma ramificação. A gente viu aqui na estrutura, ó. O 3 ainda tem uma ramificação. E por último, quem tem um ponto de ebulição mais alto é o 2, que é todo linear. Resposta letra A. Tranquilo? Então aí é análise de cadeia carbônica e análise do tamanho da cadeia carbônica. Cadeias carbônicas maiores e mais ramificadas me dão pontos de ebulição maiores. Cadeias carbônicas menores ou que apresentem muitas ramificações vão ter temperaturas de ebulição menores. Se eu comparar uma cadeia mais ramificada com outra linear, mas que tenha menos carbonos, o fator predominante aí é ter mais carbono, tá? Por que ter mais carbono predomina? Tá? Acho que foi a dúvida de algum aluno, não lembro de quem. Ter mais carbono predomina por quê? Porque o hidrocarboneto, no caso do hidrocarboneto, ele interage por meio de dipolo induzido. E o dipolo induzido depende da quantidade de elétrons que a molécula possui. Quanto mais elétrons, maior vai ser a intensidade do dipolo induzido. E essa quantidade de elétrons aumenta com o aumento da quantidade de carbonos, independente se esses carbonos aparecem numa cadeia linear ou numa cadeia ramificada. Se eu tenho mais carbonos, eu tenho mais elétrons, eu tenho mais carga. Isso intensifica o dipolo induzido. Então, se eu comparo uma cadeia maior, porém ramificada, com uma cadeia menor, porém linear, quem sai ganhando vantagem é onde tem mais carbono, mesmo sendo mais ramificada, que aí o que vai importar é quantos elétrons a molécula tem. Agora, se eu comparo essa molécula aqui ramificada com essa linear, elas apresentam a mesma quantidade de carbono, apresentam a mesma quantidade de elétrons. Aí, nesse caso, a cadeia linear ela vai sair tendo vantagem porque ela tem uma área de contato maior para fazer interação intermolecular, tá certo? Então, a prioridade é sempre ter mais carbono. Depois disso é que eu vou olhar se a cadeia carbônica é linear ou se é ramificada, tá certo? Então, a alternativa correta, letra A, tá? Próxima questão, questão 12. Em geral, os corantes e pigmentos naturais responsáveis pelas belas colorações observadas nos animais e nas plantas são obtidos por extração em solução. Assim, uma extração eficiente requer que o corante apresente elevada solubilidade no solvente utilizado. Analise as estruturas do corante amarelo luteolina, representada abaixo, e assinale a alternativa que relaciona o solvente mais adequado para a obtenção da luteolina por extração. Isso aqui é importante. Se eu quero extrair, eu devo utilizar um solvente que realize com essa molécula a ser extraída uma boa intermolecular, uma interação intermolecular forte, para que essa molécula do solvente se prenda a essa segunda molécula que eu quero extrair, que no caso aí é a luteolina, né? Cadê? Não tô achando mais. É amarelo luteolina. Então, eu devo escolher um solvente que interaja bem com essa luteolina e puxe ela da amostra, tá? No caso aí não diz onde é que ela é encontrada, né? Deve ser algum extrato vegetal, lá, nas animais ou plantas. Enfim, tá? Aí aqui eu tenho a estrutura da luteolina. Repara que eu tenho uma boa quantidade de carbonos. Então eu tenho uma parte apolar muito expressiva, que vai fazer dipolo induzido. Mas também repara que eu tenho muitas hidroxilas. E essas hidroxilas são importantes para a formação de ligação de hidrogênio. Esse oxigênio aqui, ó, ele não faz ligação de hidrogênio com outra molécula igual, tá? Mas ele pode fazer ligação de hidrogênio com uma molécula que tenha grupo OH. O grupo OH, ó, se ele se aproximar aqui, ó, esse hidrogênio do grupo OH pode fazer ponto de hidrogênio com esse oxigênio, tá certo? Isso é possível ser feito.
O que não pode ser feito é eu pegar outra molécula igual a essa, que está aí, outra molécula igual a essa, e esse oxigênio aqui, ó, se aproximar do outro oxigênio igual da outra molécula. Aí aqui não tem ponto de hidrogênio não, porque não tem H, tá? Mas, se por exemplo, esse oxigênio aqui se aproximar de uma dessas hidroxilas de uma molécula vizinha, aí a hidroxila da molécula vizinha pode fazer ponte de hidrogênio com esse oxigênio. Isso é possível, tá? Então, o que é que vai ser mais predominante? As ligações de hidrogênio, em termos de força. As ligações de hidrogênio ou dipolo induzido? Tá? O que é mais predominante aí é a ligação de hidrogênio. Eu devo escolher um solvente que faça a ligação de hidrogênio com essa molécula, porque é a interação mais forte. Mas, lógico, tem que ser um solvente que também tem uma parte apolar. Para quê? Para poder interagir com os carbonos que eu tenho nessa cadeia. Ou seja, eu devo escolher uma molécula que tenha hidroxila para fazer ponte de hidrogênio, para interagir com os grupos OH, mas que também tem uma cadeia carbônica legal para poder formar dipolo induzido com a parte carbônica, tá? Aí aqui eu tenho os prováveis, né? Hexano, tetracloreteno e aí vai, tá certo? Benzeno, álcool etílico. Pessoal, aqui eu tenho a estrutura. O hexano, ele é um hidrocarboneto, tá? Hexano, C6H6. Ele vai interagir bem com a cadeia carbônica do composto aqui, ó. Ele vai interagir bem com essa parte carbônica. Mas ele não vai interagir com as hidroxilas, que é o mais importante por conta da formação da ligação de hidrogênio. Então, benzeno não é benzeno não, perdão. Hexano não é um bom solvente para extrair isso. O hexano ele vai conseguir extrair essa molécula, mas não vai conseguir extrair uma quantidade muito boa, tá certo? É importante deixar claro que todos esses candidatos aqui, ó, todos eles podem ser utilizados para extrair a substância. Mas o que a pergunta faz é o seguinte, ó, qual é o melhor? Qual é o mais adequado? E qual é o critério que eu vou usar para definir qual é o mais adequado? Aquele solvente que interage melhor com a substância. E o segredo da melhor interação está aqui, ó, nas hidroxilas. Tá? As hidroxilas é que vão determinar qual solvente interage melhor. O tetracloreteno, gente, o tetracloreteno é o seguinte, ó, é isso aqui, ó, tetracloreteno. São 2 carbonos, uma ligação dupla e 4 cloros. Tetracloreteno. Eu não sei se é eteno ou se é etano. Deixa eu voltar lá. Se for etano é porque aqui tem uma ligação simples no lugar de uma dupla e 2 hidrogênios. Mas seja o tetracloreteno ou o tetracloretano, ele é todo apolar. Não tem polaridade. Então ele não vai interagir bem com as hidroxilas. Ele vai interagir bem com a cadeia carbônica, tá? Alguém pode me dizer assim, mas professor, como é que ele é apolar se ele tem cloro? O cloro não é um elemento eletronegativo? É. Ele é muito eletronegativo, o cloro. Mas o problema é que essa molécula tem simetria. A simetria faz com que os vetores resultantes, né? A gente vai estudar polaridade ainda nas aulas complementares, mas a simetria faz com que o vetor resultante na molécula seja nulo. E aí a molécula tem ligações polares, mas a molécula como um todo ela é apolar. Então ela vai interagir bem com a parte apolar disso aqui, ó. Não com as hidroxilas. Deixa eu só ver se é o tetracloreteno. É, o tetracloreteno. Então estava certo lá a estrutura. O próximo é o tetracloreto de carbono. O tetracloreto de carbono é muito parecido com o tetracloreteno. Ele tem vários cloros, mas ele é todo simétrico. Então ele vai ser apolar também. E se ele é apolar, ele interage bem com a cadeia carbônica e não com as hidroxilas, tá bom? Então não basta ter cloro. Nesse caso aí, embora tenha muito cloro, mas ele é todo simétrico. Ele é apolar. Agora, se no lugar desse cloro de baixo fosse um hidrogênio, aí não tem mais simetria, porque eu tenho um átomo diferente aqui ligado. Eu tenho 3 cloros e um hidrogênio. Aí ele perde a simetria, ele ganha polaridade, tá? Mas ainda assim, não seria um solvente legal por conta das hidroxilas,
porque ele não consegue formar ponte de hidrogênio lá com as hidroxilas. O próximo seria benzeno. Benzeno é hidrocarboneto, seria a mesma situação do hexano. Ele iria interagir bem com a cadeia carbônica, mas não iria interagir bem com as hidroxilas, tá? Então, o que sobra é o álcool etílico. O álcool etílico, ou etanol, ele tem uma cadeia carbônica, que vai interagir com a parte apolar do composto, mas tem as hidroxilas, que interagem aqui com ponto de hidrogênio. Então, o melhor solvente que pode ser utilizado para extrair essa molécula seria o álcool etílico. Resposta letra E, tá certo? 13ª questão. A 13ª questão, ela fala assim, a temperatura de ebulição do 1-propanol é 97,2 graus Celsius, enquanto o composto metoxietano é um éter, né? Oxigênio aqui, entre carbonos, tá? Então, enquanto o metoxietano, de mesma composição química, né, são isômeros, entra em ebulição normal em 7,4 graus Celsius. É muito grande a diferença aí do ponto de ebulição, né? De 97,2 para 7,4 é uma diferença gigantesca. Assinale a alternativa que é compatível com essa observação experimental. Por que o propanol tem um ponto de ebulição tão alto em relação ao metoxietano? Por conta disso aqui, da hidroxila. A hidroxila permite que o propanol, a hidroxila permite que o propanol faça a ponte de hidrogênio, que é uma interação forte e que eleva demais o ponto de ebulição. Ponto de ebulição mais alto, interação intermolecular mais intensa. Aliás, é o contrário, né? A minha relação. Interação intermolecular mais intensa, ponto de ebulição mais alto. Então, ponto de ebulição aumenta porque as pontes de hidrogênio que o álcool, o propanol, pode fazer, intensifica as interações intermoleculares e é essa a causa do maior ponto de ebulição, tá? Então, letra A, o mais elevado ponto de ebulição do 1-propanol se deve principalmente às ligações de hidrogênio. Seria essa a resposta, tá? Na letra B, ele fala assim, o 1-propanol e o metoxietano ocorrem no estado líquido a temperatura ambiente. Não, gente. Temperatura ambiente é 25 graus, O ponto de ebulição do metoxietano está abaixo da temperatura ambiente. Ou seja, quando se atinge a temperatura ambiente, todo o metoxietano já entrou em ebulição. Já é um gás, tá? Então eles não são líquidos, não. Pelos dados, o metoxietano seria um gás à temperatura ambiente, tá? Letra C. Geralmente os álcools são mais voláteis, ao contrário, são menos voláteis por conta das ligações de hidrogênio, tá? Álcool não dissocia facilmente não, gente, ele ioniza. E mesmo assim não é tão fácil, tem que ter um solvente bem polar para poder ionizar o álcool, tá? Quem dissocia é composto iônico. Composto covalente, polar, ioniza, tá? Letra C errada. Letra D. Em valores de temperatura abaixo de 7,4, a pressão de vapor do metoxietano é maior do que a pressão atmosférica. Não, gente. 7,4 é o ponto de ebulição do metoxietano. Durante a ebulição, que no caso do metoxietano é em 7,4 graus Celsius, durante a ebulição, a pressão de vapor da substância é igual à pressão atmosférica. Qualquer temperatura abaixo do ponto de ebulição da substância, você vai ter uma pressão de vapor menor que a pressão atmosférica. Então, em valores abaixo de 7,4, que é o ponto de ebulição do metoxietano, eu terei pressões de vapor menores que a pressão atmosférica. Tá? No ponto de ebulição, a pressão de vapor é igual à pressão atmosférica. E acima da temperatura de ebulição, a pressão ela só tende a aumentar, porque eu só vou ter vapor. Tá? Em valores de temperatura entre 7,4 e 96, a pressão de vapor do propanol é sempre maior do que é igual à quantidade de metoxietano. Ficou meio estranha essa frase, né? Do que é igual. É maior ou é igual?
Mas enfim, nenhum nem outro. A pressão de vapor dos líquidos, elas só são iguais durante a ebulição. Então, o metoxetano, ele pode ter uma pressão de vapor igual a do propanol. Isso só vai acontecer se ambos estiverem em ebulição. Ou seja, se o metoxetano estiver a 7,4 graus Celsius, que é a temperatura de ebulição do metoxetano, e se o propanol estiver em 90 e... deixa eu ver aqui o ponto de ebulição, 97,2. Se isso acontecer, se o metoxetano estiver em 7,4 e o propanol estiver em 97,2, ambos terão a mesma pressão de vapor, porque ambos estarão em ebulição. Durante a ebulição, a pressão de vapor de um líquido é igual à sua pressão atmosférica, tá? Fora essa situação, as pressões de vapor não serão iguais e abaixo de 97,2, a pressão de vapor do propanol vai ser menor que a pressão de vapor do metoxetano, porque o metoxetano evapora com mais facilidade, tá bom? Então, letra E também é errada. A resposta correta lá é a alternativa B. B não, perdão, alternativa A. Bem, vamos fazer mais uma para a gente concluir, tá certo? Essa aula. Questão 14. O cabelo humano é composto principalmente de queratina, cuja estrutura proteica varia em função das interações entre os resíduos aminoácidos terminais. Tá? Você tem algumas proteínas ou peptídeos lá no cabelo, e essas proteínas ou esses peptídeos, eles interagem um com o outro. Tá? Basicamente, você pode ter 3 tipos de interação no cabelo. São as interações iônicas, que também são chamadas de pontes salinas, mas não tem aquele contexto lá da propriedade coligativa não, tá? Porque na propriedade coligativa você também tem uma ponte salina, mas é algo completamente diferente. Então, as interações que você pode encontrar na fibra capilar podem ser interações iônicas, que são as mais fortes, também chamadas de... Não, as interações iônicas não são as mais fortes, não. São a segunda mais forte. Você tem as interações iônicas, também chamadas de pontes salinas. Você tem pontes de hidrogênio e você tem pontes de sulfeto. As pontes de sulfeto é que são as mais fortes, tá certo? Então, as pontes de sulfeto são ligações enxofre-enxofre, que são ligações químicas, ligações covalentes, que são difíceis de serem rompidas, tá? As pontes de hidrogênio e as ligações iônicas, elas são mais fáceis de serem rompidas, tá? Quando você molha o cabelo, por exemplo, você coloca água, então a adição de água já quebra as pontes de hidrogênio, já quebra as ligações iônicas. Tanto é que o cabelo, geralmente, ele fica mais fácil de pentear quando ele está molhado. Por quê? Porque quando o cabelo molha, essas interações mais fracas, elas se rompem e, consequentemente, você consegue passar o pente com mais facilidade através dos fios, tá certo? Quando o cabelo seca, essas interações iônicas, né, as chamadas pontes salinas, ou as pontes de hidrogênio, elas se estabelecem. Ou seja, as interações iônicas e as pontes de hidrogênio, elas são facilmente quebradas, mas também são facilmente restabelecidas. Né? Se você molha o cabelo, você quebra essas interações. Quando o cabelo seca, as interações elas voltam a se formar, tá? Tanto as interações iônicas quanto as pontes de hidrogênio. As ligações de sulfeto, não. As ligações de sulfeto, também chamadas de ponte de sulfeto, são interações mais fortes, são difíceis de serem quebradas. Essas aí, para poder quebrar, você tem que fazer um tratamento químico no cabelo. O famoso alisante, tá? Alijante. O famoso alisante, né? Quando você aplica alisante no cabelo, você está fazendo um tratamento químico. E esse tratamento químico provoca a quebra das pontes de sulfeto. E aí o cabelo ele fica mais solto. Quando uma ponte de sulfeto é quebrada, ela não é mais restabelecida. Tanto é que quem aplica produto no cabelo, quem dá alisante, quem dá produto para transformar o cabelo cacheado num cabelo liso, sabe que depois que você alisa o cabelo, aquela parte que alisou, que recebeu o produto, ela não volta mais a cachear. Se você quiser voltar a ter seu cachinho,
Você normalmente deixa o cabelo crescer, né? Vai cortando aquela parte que recebeu a química e depois, né, os novos fios que não receberam a química é que nascem cacheados. Quem pretende manter o cabelo liso, então tem que estar periodicamente indo no salão para estar retocando o alisante. Por quê? Porque os cabelos da raiz que estão nascendo, que não receberam o produto químico, então eles nascem com a ponte de sulfeto. Então você precisa reaplicar o produto para restabelecer o cabelo lisinho, né, para poder quebrar as pontes de sulfeto, tá? Isso é feito por um tratamento químico. Aí existem vários produtos que fazem isso, né? Existem ácidos que fazem isso, produtos à base de formol também faz isso, alguns tratamentos térmicos, né, também fazem isso, enfim, existem métodos diferentes de você ter lá o efeito alisante no cabelo, tá? Mas aí depois que a ponte de sulfeto é quebrada, ela não é mais restabelecida, tá certo? Pois bem, as estruturas relacionadas abaixo ilustram algumas dessas interações específicas entre pares de resíduos aminoácidos da queratina. Então ele coloca aí, ó, algumas interações. Aqui, ó, essa primeira aqui seria a interação iônica. Você veja carga interagindo com carga, né? É também a chamada ponte salina. Tá? O termo salino vem do fato de que os sais são iônicos, né? Então é só para poder fazer essa menção. Seria uma interação iônica, mas também é chamado lá no contexto dos cabelos, né, do estudo lá das fibras, de ponte salina. Aqui embaixo eu teria uma ponte de sulfeto, ó. São dois átomos de enxofre que estabelecem uma ligação covalente. Então ali eu teria uma ponte de sulfeto, que é a mais forte. Essa aqui, ó, somente tratamento químico quebra, tá? Nem reza braba resolve, tá? Você que tem um cabelo tonhonhon, só vai conseguir alisar se fazer tratamento químico para quebrar essas pontes de sulfeto, tá? E aqui por último, a ponte de hidrogênio, ó. Você tem o OH de uma molécula interagindo com o oxigênio da outra. Você pode ter formação de ponte de hidrogênio aí. Ou seja, eu tenho as três pontes. A primeira de cima, a ponte salina. A segunda, a ponte de sulfeto. E a última, a ponte de hidrogênio. São as três interações que você consegue encontrar na fibra capilar. Lógico, aí varia muito de cabelo para cabelo. Tem cabelo que você vai ter um maior teor de ponte de sulfeto, vai ter cabelo que você vai ter um menor teor de ponte de sulfeto, mas as pontes de sulfeto normalmente existem em qualquer cabelo, em maior ou em menor quantidade, tá? Mas para resolver a questão, primeiro lá em cima, ponte salina, em seguida, ponte de sulfeto e por último, ponte de hidrogênio. A alternativa correta seria a letra A. A primeira é a ponte salina, a segunda é a ponte de sulfeto e a última é a ponte de hidrogênio, tá? Pessoal, eu encerro por aqui essa segunda sessão de resolução de questões. Eu volto com a terceira aula para a gente resolver as últimas questões dessa lista, tá certo? Espero que esteja sendo proveitosa aí para o pessoal que mandou dúvida aí no fórum, né? Mandou dúvida também por mensagem lá da plataforma. Tá? Então espero que esteja dando para tirar as dúvidas essas resoluções, tá bom? Cheiro grande para todo mundo, abraço, fique com Deus e até a próxima aula.